O agronegócio continua sendo uma das principais fontes de renda do Brasil. A Lei do Agro consolida mecanismos de financiamento e gera oportunidades. Por isso, traremos especialistas em investimento agro pelas óticas do investidor, do estruturador e do produtor, para discutir sobre as oportunidades e a tomada de decisão em tempos de pandemia. PGLO apresenta a Lei do Agro, com a presença de Moacir Teixeira, Pablo Machado e Bruno Cavalcante, e os sócios PGLO, Renato Jabur e Tomás Santana. Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje a gente faz uma live aqui do escritório do PGLO com alguns clientes convidados. O tema que pretendemos debater é a Lei do Agro, né, a medida provisória 897 de 2019, que foi recentemente convertida em lei. Como sabemos, o Brasil ele é um dos principais produtores e exportadores de alimentos no mundo. O agronegócio ele continua sendo uma fonte de renda muito importante para o país. No cenário atual, ainda mais, o agro ele emerge como uma importante força para a retomada econômica que precisaremos. A Lei do Agro ela foca em dar melhores mecanismos e estrutura para o investidor, para que a gente tenha dinheiro novo, que a gente tenha condições de ter um investimento seguro no agronegócio. A gente sabe que o investidor, ele basicamente ele busca duas situações, né? Tanto mecanismos modernos e eficientes para o investimento, como a segurança jurídica, aquilo que dá credibilidade para que aquele investimento ele tenha o seu retorno. Quando a gente fala de mecanismos modernos e eficientes, a gente está falando exatamente de situações que permitam que o recurso chegue até o produtor com facilidade, com poucas barreiras, mas que também permitam, num cenário de inadimplência, que esse recurso retorne com naturalidade. E é aí que o ponto da segurança jurídica ele é importante. Nos últimos anos, e um debate que ficou bem intenso no ano passado, a gente tem visto inúmeras recuperações judiciais do produtor rural. Como se sabe, o produtor rural ele não exerce atividade empresária, né? Ele geralmente não é inscrito como empresa, então ele não tem, através da recuperação judicial, um mecanismo para a resolução do seu passivo. Entretanto, alguns produtores passaram a se inscrever no registro empresarial e solicitar a recuperação judicial. No ano passado, no final do ano passado, uma decisão recente, por maioria de votos no Superior Tribunal de Justiça, publicada agora já nesse ano, entendeu, inclusive, que, no caso notório de um produtor rural conhecido, que a recuperação judicial seria possível para o produtor rural e que a inscrição, mesmo que fosse recente, ainda que não ultrapassado aqueles 2 anos que a lei prevê, ela permitiria a sujeição dessas dívidas ao concurso de credores. Então, é um cenário que muda, né, o contexto do investimento feito pelos credores daquele investidor e traz exatamente essa mudança, deixa de lado a manutenção dos contratos, traz uma certa turbulência para a relação e com isso mina um pouco a segurança jurídica. Me parece que a Lei do Agro ela consolida alguns mecanismos de financiamento, ela cria novas oportunidades, teve essa preocupação com a recuperação judicial do produtor rural. A gente vai debater aqui se essa preocupação foi suficiente ou não,
mas o cenário está posto e por isso é tão importante discutir. A gente chamou aqui alguns clientes para debater o assunto. A ideia é a gente ter um discurso aqui aberto, uma conversa franca com os nossos convidados e todos aqueles que estão nos assistindo, e com isso ter uma discussão proveitosa sobre esse tema. Vou apresentar para vocês aqui, nós temos hoje o Moacir Ferreira Teixeira, ele é sócio executivo da Ecoagro. Moacir tem mais de 3 décadas de atuação no mercado financeiro, trabalhou em grandes bancos, até em 2007 fundar a Ecoagro, que é conhecida pela estruturação e desenvolvimento de operações financeiras no mercado, fazendo ali o elo entre a cadeia produtiva e o mercado de capitais. Temos também o Pablo Gimenez Machado, diretor executivo da Suzano. O Pablo, profissional altamente capacitado, acostumado a gerir commodities, com foco em questões legais e fiscais e administrativas. Geriu por muitos anos uma planta de açúcar e álcool. Está há mais de 5 anos na Suzano, que é super conhecida, né, como uma das principais produtoras de celulose, referência global nesse cenário, produzindo e exportando aí seus produtos para mais de 80 países. E também o Bruno Cavalcante, sócio do BTG. Bruno é mestre em administração de empresas, com foco na estruturação de operações financeiras, há mais de 8 anos no BTG, e reconhecido também por estruturar investimentos com foco de recuperação do investimento para seus clientes, sempre buscando o retorno ao investidor. Então, aqui a gente tem 3 perfis interessantes: do investidor, do produtor e do estruturador de operação. E, por fim, também hoje com vocês temos o Renato Jabur, meu sócio head aqui da área de mercado de capitais, com ampla experiência nesse mercado e que também vai poder nos ajudar bastante aqui na discussão dos temas. Para que o debate seja bastante proveitoso e que todos que estão nos assistindo possam também participar, fiquem à vontade para, através do chat, fazerem as perguntas, os comentários, que ao longo das discussões a gente vai tentar trazer isso para os nossos convidados. A gente pensou aqui em fazer um bate-papo comentando aspectos importantes da lei, e ao longo da conversa, acho que a gente vai conseguir trazer todos os assuntos que permeiam essa discussão. Para começar, a gente faz uma pergunta mais de cenário geral, né, sobre a lei, que seria de qual a grande inovação, né, o que de principal essa lei traz. Eu gostaria de convidar primeiro o Bruno Cavalcante, se ele puder começar e dar um pouco da sua visão sobre as principais inovações aí da Lei do Agro. Tá Obrigado, bom. Bruno. Thomas, primeiro, obrigado aí pelo PLGLO, pelo convite. Obrigado, Renato. É um prazer estar aí com o Pablo e com o Moacir, super experientes e conhecidos aí no setor. Então, lisonjeado de estar podendo fazer parte aí do painel. Eu acho que, primeiro, vale destacar em alguns números o quão relevante é o setor agro para o Brasil, né? Então, a gente está falando de um setor que tem aí mais ou menos, grosso modo, 21,5% do PIB. Então, 1,6 trilhões aí de PIB no segmento, né? A gente exportou quase 100 bilhões de dólares aí ano passado, e as operações aí que o Moacir muito bem domina e acho que é o protagonista nesse mercado de CRAs, somaram aí quase 12 bilhões de reais em LCAs, quase 100 bilhões de reais. Então, é um mercado que tem que ter muita atenção, muito relevante aí para a economia brasileira. E puxando o gancho aí para a MP do Agro, eu acho que, primeiro, a gente não tem expectativa aqui de resolver todos os problemas de uma só vez. Eu acho que é muito mais uma sinalização do governo aí capitaneado
pela ministra Tereza, de fazer um trabalho bacana, de começar a dar mais transparência, mais segurança jurídica. E segurança jurídica, você tem uma correlação grande com concessão de crédito e redução de spread e melhores condições de financiamento. Eu acho que, de certa forma, é isso que a MP Agro vem em boa hora. E eu acho que uma das coisas que os participantes aqui do painel se propuseram a fazer é a gente tentar, de uma forma construtiva, o que a gente acha que pode melhorar para a gente caminhar para um mercado mais desintermediado, dado a concentração bancária que a gente vive aqui. Então, a gente precisa de acesso a capital e ter novos investidores para você ter uma atenção competitiva e melhores condições. Então, dentro dos pontos aí elencados, a gente vai falar desde de novos instrumentos, a questão da CPR cambial, o fundo que foi criado. Na minha opinião, a grande mudança específica aí da lei que traz muito valor é a questão de você poder conceder garantias para investidores estrangeiros ou investidores que têm sua maior parte do capital fora do Brasil e, eventualmente, esses investidores estrangeiros serem donos aí das propriedades. Obviamente que tem aspectos ainda importantes a serem debatidos, é algo muito novo, que vão desde soberania nacional até, eventualmente, a discussão dessas garantias, mas sempre com uma abordagem otimista aqui, o que eu enxergo é você ter o capital externo estratégico, dado o nosso protagonismo no cenário global nesse setor, é sempre muito bem-vindo. Como vocês devem saber, fora do Brasil existe um mercado de capitais bem desenvolvidos, não só com preços mais adequados para os produtores, mas a gente fala também de condições. Eu acho que uma das grandes questões aí no cenário de crédito nacional, que aqui eu não falo só para as grandes companhias, essas sim têm acesso ao mercado de capitais, mas eu falo dos médios também, dos pequenos, são condições de pagamento. Difícil você montar um negócio, montar um business com um endividamento de curto prazo, aquelas linhas que elas sabem que não vão ser pagas e você acaba gerando uma série de inadimplências. Então, eu acho que no momento quando você consegue desintermediar, trazer capital novo, capital especializado, você acaba conseguindo novas condições e condições para as companhias, os produtores prosperarem. Então, na minha opinião, essa efetivamente é a grande mudança, o grande ganho nessa MP. Legal, Bruno. Obrigado. Moacir, e você? Qual a sua opinião aí sobre as inovações da lei? Primeiro, eu queria agradecer você e a oportunidade de estar com o Pablo, tá? Responsabilidade, estou representando o time da Ecoagro aqui e vamos tentar colaborar com o processo. Eu acho que o ponto mais importante, e o Bruno já descreveu muito bem, mas foi uma conversa com a ministra Tereza Cristina. Quando eu perguntei da MP Agro aprovando se era um programa de governo, ela falou, não, Moacir, isso é um plano de Estado. A gente tem que mudar, a gente tem que alterar. Entra governo, sai governo, entra ideologia, sai ideologia e as coisas no caminho. Então, eu acho que esse trabalho, e foi muito difícil, eu participei bastante da MP e depois da lei, tá? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. A preocupação em ampliar o potencial para os recursos, porque o crédito está escasso, a agricultura, o agronegócio cresce de forma exponencial e a quantidade de recursos não. Então, essa é uma primeira mudança. Existe uma preocupação muito grande, tá, de oferecer novas linhas, principalmente para os produtos exportados. Tá? A gente tem uma agricultura familiar e um pequeno produtor que tem uma relevância muito grande no cenário brasileiro. Eles são o baluarte dessa inflação baixa. Tá? 70% da comida que vem para nossas mesas é produzido pela agricultura familiar e pelo pequeno produtor. E ele está sendo desassistido nesse processo. Então, acho que esse é o ponto mais importante, e o Bruno falou, a gente lia aqui, ampliar e baratear o financiamento do setor, através de novos instrumentos. Modernizar os títulos, isso está sendo feito em cima da Lei 8.929, de 94, da CPR.
E eu acho que o mais importante é melhorar o nível de garantia. A grande preocupação nossa, tá? Infelizmente, é o chamado custo Brasil. O Brasil hoje enfrenta esse problema, tá? Que dá uma instabilidade, uma insegurança muito grande para os investidores. Essa RJ de pessoa física é um exemplo clássico disso. Então, esse vai ser o nosso grande desafio. Não adianta você ter uma lei, você criar instrumentos, como o Bruno falou, criar produtos, e você ter a insegurança do processo. Esse vai ser o grande desafio, mas o Brasil é maior que isso, né? Então, a gente vai estar aí, vamos estar lutando, como a gente está lutando esse período todo, e o agronegócio vai mostrar sua pujança e a força motriz para a retomada dessa economia. Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes. Legal, Moacir, obrigado. Super importante a sua visão e esses comentários. Pablo, queria ouvir um pouco de você aí. O que você vê de grande inovação? Como os agentes de mercado em geral estão recebendo a lei do agro? Primeiro, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra estar aqui compartilhando desse momento com pessoas profissionais tão experientes que eu admiro tanto. Então, cumprimento aqui Moacir, Bruno, Tomás e Renato e agradeço pelo convite. Bom, eu acho que Bruno e Moacir colocaram visões muito importantes e deram uma pincelada geral. Eu queria talvez agora tomar a perspectiva da lei do agro sobre o momento em que nós estamos vivendo, né? Quando a MP foi aprovada em 2019, ninguém imaginava que nós passaríamos por uma situação de pandemia como a que estamos agora. A situação de liquidez e crédito era completamente diferente da situação que nós vemos hoje. As perspectivas de crescimento do Brasil eram completamente diferentes das perspectivas de crescimento que a gente vê hoje. Em 4 meses, a expectativa do PIB brasileiro ela foi alterada de cerca de 2,5% para menos 5,5% a 6,5%. O câmbio ele saiu do momento da MP do agro para algo em torno de 3,90 para agora algo em torno de 5,70. Então foram grandes choques macroeconômicos. E nesse cenário complexo, a gente vê muitas atividades aqui tidas como não essenciais suspensas, e as atividades essenciais, dentre elas, a quase totalidade do agronegócio brasileiro, operando e hoje sendo talvez uma das principais, se não a principal força motriz da economia brasileira. Essa situação, ela torna a criticidade, a importância do financiamento ao agro ainda mais importante para o Brasil. Isso já era absolutamente essencial. No momento atual, é ainda mais importante. Vejo que a MP convertida em lei, com algumas modificações, ela traz sim, ela ensaia e traz alguns passos em direção a 2 pontos que são fundamentais. O primeiro ponto é o ponto da segurança jurídica. Então, a lei ela traz alguns aspectos que eu vou pontuar daqui a pouco que aumentam um pouco a segurança jurídica, o que tem, obviamente, conexão direta com o custo do financiamento ao produtor rural, que, no final, é o grande efeito econômico que se espera de uma lei como essa. E o segundo ponto é essa lei, ao facilitar registro e circulação de títulos, ampliando a sua aplicação em mercado de capitais, obviamente amplia a liquidez, né? Amplia o espectro de agentes de mercado que podem contribuir com o financiamento ao agro brasileiro. Então, eu penso que esses sejam 2 aspectos
fundamentais que a Lei do Agro introduziu. Vejo que a Lei do Agro ela trouxe algumas questões do ponto de vista de segurança jurídica que contribuem, na minha visão, infelizmente, marginalmente, mas contribuem para a segurança jurídica. Então, por exemplo, a figura do patrimônio rural em afetação, a sua incomunicabilidade, impenhorabilidade, a sua não sujeição a processos concursais, tudo isso, obviamente, vai na direção correta, né? A questão que o Bruno levantou de pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, e principalmente pessoas jurídicas brasileiras com controle estrangeiro, terem segurança jurídica para financiar o agro e poderem ter em garantia imóveis rurais e depois terem a garantia da execução dos imóveis rurais, acho que é um avanço. E um terceiro avanço que eu vejo também, e que é muito importante, é a redução da dependência do judiciário. Tudo aquilo que vai na direção da garantia ao credor e que permita a execução administrativa, obviamente com todo o respeito ao direito de propriedade, etc., e acho que foram cuidados que a lei trouxe, mas tudo aquilo que permite a desintermediação do judiciário na solução desse tipo de conflito, eu acho que vai agregando também segurança jurídica. Então, eu penso que a lei trouxe, sim, alguns avanços, da mesma maneira que eu penso que ela também pode ser aprimorada em alguns aspectos que, eventualmente, possamos discutir mais adiante. Obrigado, Pablo. Concordo com você. Acho que realmente, nesses aspectos, a lei ela vem em boa hora. Muita coisa ainda a ser feita, mas, em termos gerais, acho que realmente é um diploma legal, bem-vindo. Renato, queria ouvir um pouquinho de você. Comentam aí que essa lei aqui é a lei do credor do agro. Qual que é a sua visão aí sobre a lei? Eu acho que... Então, esse é o que a gente ouve de muita gente, muitos produtores falando que a lei não era MP do agro, é só do credor do agro. E não é verdade. O crédito beneficia a todos os envolvidos, como todo mundo já falou, principalmente o Pablo. E acho que uma questão cultural que a gente vive no Brasil e que tem que ser combatida é que a insegurança jurídica é ruim para todo mundo e ela traz custos para todos, para toda a cadeia. Então, se você procura aumentar a segurança jurídica, isso daí vai ter reflexo direto no barateamento dos custos de produção, na maior eficiência, rapidez e agilidade. E, além disso, o credor, ele por definição, ele tem que ser, tem que procurar garantias, ele tem que procurar certeza. Se ele não sabe se ele vai receber, ele vai cobrar mais pela incerteza. E o maior penalizado pelo custo maior é justamente o produtor. Então, não é que você quer defender o credor por uma questão de escolha legislativa. Na realidade, você quer defender o sistema como um todo. Você quer defender a cadeia do agronegócio. E o barateamento do crédito faz com que todos se beneficiem. Acho que esse é o resumo. O propósito da lei do agro foi justamente nesse sentido, e a gente vê algumas medidas que a gente não sabe se na prática vão ter essa efetividade, mas a intenção, o caminho é esse, o caminho está claro. E é isso que, de fato, tem que ser uma política de Estado, como disse o Moacir. A gente consegue resumir, né? Previsibilidade é o ponto inicial e importante, segurança e confiabilidade. Esse é o tripé para que a gente possa ter um mercado mais maduro, mais avançado e que dê possibilidades, inclusive, do barateamento, como você falou, Renato. Eu acho que acho que nós todos chegamos a essa conclusão, né? Esses são os pontos mais importantes
muita coisa tem que ser feita ainda, muita discussão. Vou lançar para vocês, inclusive, essa parte que eu considero uma vitória, lutei muitos anos para conseguir, que é a referência da moeda estrangeira. Eu não gosto da palavra indexação, eu gosto da palavra referência, porque o produtor brasileiro de soja, de milho e de açúcar, ele tem todos os seus custos na variação cambial, então é um hedge natural, e isso foi um avanço, mas ainda existe uma incerteza. A CPR, como diz a lei, e peço para Thomas e para você abordarem, a CPR fica clara, a permissão da emissão dela com a correção da variação cambial. Mas os demais títulos ainda precisam de um parecer do Conselho Monetário Nacional, me parece. Então, sabe, isso vai levando tempo, essa foi uma discussão de muito tempo, de muitos anos, e a coisa não evoluiu. Então, eu acho que são esses pontos que a gente vai ter que ir olhando na parte jurídica, né, os ajustes necessários para trazer esse tripézinho que a gente acabou de comentar. Tá? Eu acho que é a linha que a gente vai ter que defender, vamos trabalhar. Isso é um início, né? Isso é um começo. E o agro, mais uma vez, vai ser a locomotiva do crescimento desse país. Tá? Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu brinco, né? Como empresário, como profissional, eu dei sorte. Quantos setores aí estão à míngua, setores se autodestruindo? E o agronegócio não. O agronegócio manteve. Tem alguns problemas pontuais, sim, problemas pontuais existem, mas no todo a gente vai dar a volta por cima sem dúvida nenhuma. O Brasil é a segurança alimentar do planeta e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque se a gente não fizer a lição de casa direitinho, nós vamos ter problema no futuro, tá? E na parte que a gente fica muito chateado, muito preocupado, é que hoje você não tem, né? Infelizmente, você não consegue encontrar uma liderança no país. O Brasil está órfão de liderança, né? E isso preocupa, porque a gente tem que é o motivo da nossa reunião. Estou 2 meses dentro de casa, conversei com vocês anteriormente. Foi uma mudança radical. Eu entendo que minha vida ela vai mudar daqui para frente. Esse processo de home office e tudo funcionando perfeitamente, então, para alguns setores. A qualidade de vida, eu gasto 3 horas por dia para ir para o escritório, eu não sabia que me machucava tanto, eu não tinha a menor ideia disso. Tá? E aí tem um lado que a gente está muito preocupado. A gente não está trabalhando em cima dessa pandemia. A gente está escutando uma briga, uma divisão política que ela é assustadora. Tá? São conflitos que estão trazendo um malefício. A hora era de se unir. Todos nós nos unirmos em busca de uma saída. O Brasil tinha uma puta oportunidade, porque essa crise é uma crise global. Mas, ao contrário, esse conflito que a gente está assistindo, e eu vou dar um exemplo de hoje, que eu fiquei quase chocado, né? Quando você escuta um presidente da República falando que a direita toma cloroquina e a esquerda toma tubaína, você cai duro de costas, você fala, meu Deus, o que estão falando? Aí você vê o outro, que foi ex-presidente, chega e fala assim, que o monstro do corona veio em boa hora para mostrar a força do Estado. Gente, nós estamos perdidos. Tá? Então, de novo, a economia privada vai ter que se virar sozinha, porque o momento é ruim, é um momento conflituoso de partes, e isso é radical, isso não ajuda em nada, e nós vamos depender do nosso esforço privado, sim, para que a gente possa retomar. Só que é um movimento muito complicado. O país está sofrendo uma crise sem precedentes, e a gente vai ser o último para sair desse processo de novo, entendeu? Então, é difícil, porque se você para o esforço que existe de todas as áreas, de todas as partes, ele se perde nessa insanidade desses conflitos políticos que a gente está vivendo no Brasil. Infelizmente, o país não tem lido. Infelizmente, a gente vai perder uma outra grande oportunidade. É verdade, acho que você está certo, Marcelo. A hora que era para a gente estar focando no problema, a gente está criando mais problemas, né? Bruno, vamos entrar em alguns aspectos particulares da lei, algumas inovações aí que ela traz. Acho que o primeiro tema interessante para a gente discutir é o Fundo Garantidor Solidário, o contexto em que ele é inserido para renegociações de dívidas. Como que você vê essa inovação, os custos para a implementação, se realmente é algo que você imagina que
que vem para pegar, né, como a gente fala, ou vai acabar virando letra morta? Me perdoa, eu estava no mute aqui. O pessoal estava atrás de mim. Acho que o Fundo Garantidor Solidário, particularmente, é uma das medidas que eu acho que não vai ter muita aderência, né? Eu acho que você passa desde a estrutura para você montar os fundos, administradores, o custo de oportunidade, o tempo para implementação, como você vai constituir isso, os entes que vão estar no meio do caminho. Eu tendo a achar que é uma boa intenção, mas eu vejo pouca aderência na implementação real e a amplitude que esse fundo vai conseguir gerar. Não sei se eu estou pessimista um pouco nesse tema, mas seria até legal ouvir o Pablo e o Moacir. É um dos aspectos aí que eu particularmente não vejo tanta aderência. Pablo, o que você acha? Eu tenho uma visão bastante parecida com a do Bruno, e aqui eu confesso que quanto mais eu leio e tento compreender a lei, converso com pessoas, menos eu entendo a efetividade prática desse instituto, né? O Fundo Garantidor Solidário, que visa ser um fundo de garantia para um pool, um grupo de credores, né? Constituído num momento talvez extemporâneo e que demandaria, né, um acordo entre múltiplas partes, me parece vir como uma tentativa de alternativa a outras formas de concurso de credores. Eu confesso que até aqui não consegui visualizar uma grande aplicação prática para ele. Mas aqui falo com toda a humildade que, claro, que posso estar enganado. Acho que a gente precisa dar um pouco de tempo ao tempo, é tudo muito novo, e a gente vê como isso vai funcionar, mas tem uma visão, diria, cética em relação ao uso do Fundo Garantidor Solidário. Somos três. Nossa opinião é muito parecida. Eu acredito, vai demandar tempo. É um processo cultural, e no Brasil esse processo cultural ele é diferente de um mercado de uma Europa, tá? Esse fundo ele foi copiado de um projeto do BNDES de 2018, tá? E por incrível que pareça, de forma otimista, eu acho que tem um mercado aí com um potencial enorme, que seria o mercado dos títulos verdes, das produções. Eu acho que neste mercado talvez a gente consiga o desenvolvimento inicial desse produto, tá? Que depois pode se espelhar. Mas estou com vocês, isso para mim demora e é uma coisa para ser implementada, os custos são altos, tá? E o problema cultural ele prevalece no processo, exatamente como vocês. Renato, Eu acho que vamos lá. A exposição de motivos da MP falava que o objetivo dele era, num contexto de renegociação de dívidas, que se pusesse uma garantia a mais e também pensando em mais de um produtor para que tivesse uma solidariedade entre as partes e uma fiscalização conjunta. O problema é que, para esse cenário para o qual o Fundo Solidário foi pensado, é justamente um cenário em que, em princípio, não haveria dinheiro. Então, já que não há dinheiro, como arranjar dinheiro para aportar em um fundo para garantir? Eu acho que o credor, se vê que há dinheiro, ele prefere receber de cara, ou se há dinheiro, que seja investido diretamente na atividade produtiva. Então, acho que tem um problema de realmente, como disse o Pablo, de qual a utilidade dele e qual o contexto, né? Essa ferramenta existe, mas a função dela ainda não está clara. Um cooperativismo seria talvez um caminho, mas eu acho que só o tempo vai poder dizer se essa ferramenta é útil. Isso aí. Nessa linha, também a gente tem aí a figura do patrimônio rural em afetação, né?
A gente já sabe, tem aqui o conceito do patrimônio em afetação no direito imobiliário, e agora a gente traz também aqui para os títulos do agronegócio. Como que você vê, Renato, a formalização disso tudo, se realmente o patrimônio de afetação ele vai servir como garantia dos títulos para permitir uma ampliação do crédito, ou se essa medida, na teoria, ela é muito boa, mas na prática vai ser muito difícil de vê-la implementada? Eu acho que a ideia é muito boa, porque ele permite que você constitua o patrimônio em afetação previamente à existência de qualquer dívida, e independentemente da existência de uma dívida. Então, o conceito é bom, você teria muita agilidade na formalização de uma dívida com garantia, pois a garantia já estaria constituída previamente. Esse é o conceito, esse é o contexto. Ele tem algumas outras inovações, por exemplo, a possibilidade de você dividir a garantia para várias operações. Mas essa qualidade, essa inovação dela pode ser justamente um problema. E aí eu queria ver com os credores, estruturadores, o que eles acham de dividir uma garantia, né? Ou compartilhar uma fazenda em garantia. Eu vou tentar também trazer até um pouco de polêmica aqui, nesse ponto do patrimônio de afetação, porque não só na divisibilidade das garantias, a gente também tem aqui no patrimônio de afetação a possibilidade do fisco estar na frente do dono da garantia, né? Numa execução, né? E junto com outra questão aqui, eu acho que é importante quando a gente fala da MP Agro, que é a lei, a MP do credor, todos nós temos deveres, direitos e deveres, né? Então, quando você fala de evolução de mercado e concessão de crédito, o princípio básico da transparência é de ambos os lados. A gente hoje, de novo, a gente não está falando de uma Suzano, que obviamente é uma companhia do mundo, enfim, num setor que atua, mas quando a gente está falando de médios e pequenas empresas, existe muita assimetria de informação. Então, conceitos como loss given default, probabilidade de default na concessão de crédito, ele está diretamente relacionado às garantias, né? E quantificação das garantias. Se você não tem acesso à informação, ou seja, quanto aquele produtor ou aquela companhia deve ao fisco, quanto ele tem de passivo trabalhista, naturalmente a quantificação da garantia ela fica com uma série de fragilidades e você não vai conseguir conceder crédito. Então, quando o patrimônio de afetação possibilita a entrada do fisco na frente do credor, ele naturalmente está criando uma brecha para você ficar um pouco assustado, dado que principais companhias ou produtores, e a gente sabe que tem grandes produtores que ainda não têm os balanços auditados ou não têm números, e o Moacir sofre muito isso, né, quando ele vem trazer as transações aqui para a gente alocar capital. Então, eu acho que essa é uma grande brecha difícil, onde a alienação fiduciária, por exemplo, ela contém isso e dá uma tranquilidade melhor para quem está alocando capital. Sobre a divisibilidade do bem, mais do que o problema da divisibilidade é que, acho que foi o Moacir numa conversa que a gente teve, vamos pegar às vezes você pode ter uma propriedade e você dá um meio que não tem nenhum acesso, então ela não tem valor, né? Então, mais que você tenha ali uma avaliação, você não ter acesso a ela ou ter que passar por outra propriedade, você nunca vai conseguir discutir, ou mesmo se conseguir discutir, você não vai poder fazer nada, a não ser falar com o próprio dono da terra, que é com quem você está executando e brigando. Então, essa efetivamente é uma problemática para quem está alocando capital. E, obviamente, que tem uma abordagem mais otimista e tem casos que não são esses que eu citei, que pode fazer sentido, né? Você com patrimônio de afetação, você já pode ter uma celeridade na construção desse patrimônio de afetação, apesar que ainda, de novo, é uma medida nova e não sabe como os cartórios e como você vai conseguir transitar, mas eu vejo com muito bons olhos, mas tem essas fragilidades. Eu pontuaria a questão do fisco trabalhista na frente do patrimônio de afetação, traz uma insegurança grande para quem está alocando capital. Obrigado, Bruno. Realmente é aquilo que a gente
vê inúmeras legislações, né? A gente tenta criar mecanismos novos, incentivos à economia, a fazer, né, o dinheiro girar, mas o fisco ele nunca abre mão da parte dele, né? Ele está sempre ali na frente, ele sempre vem antes. A contribuição ali acaba ficando muito marginalizada. Pablo, sobre um ponto que o Bruno levantou, as garantias parciais, o compartilhamento dessas garantias, a lei ela prevê aí que o patrimônio rural de afetação você vai poder não abranger, por exemplo, as lavouras, ele vai poder ser dado parcialmente para um ou dois títulos. Me parece que do ponto de vista do produtor é uma medida interessante, porque ele consegue compartilhar, né, aquelas garantias, mas do ponto de vista do credor surgem esses problemas que o Bruno e o Moacir bem colocaram. Como que você vê essa figura aí do patrimônio rural de afetação? O que você pode acrescentar aqui para a discussão? Olha, primeiro eu vejo o patrimônio rural em afetação como uma evolução. Ele tem a intenção de ser um destaque patrimonial, né? Então, um determinado produtor, pessoa natural, jurídica, destaca, e aqui só para a gente ter precisão, né? O patrimônio rural em afetação ele só abrange imóvel, né? Ele não abrange nada que está em cima, não abrange lavoura, não abrange bens móveis, ele abrange só o imóvel, né? E a possibilidade do produtor rural destacar isso do seu patrimônio e ter prevista uma garantia em antecipação a operações concretas, acho que é uma grande evolução. Eu concordo 100% com a observação do Bruno em relação à prioridade das dívidas fiscais, previdenciárias e trabalhistas, porque a partir do momento em que essas dívidas são excepcionadas da incomunicabilidade e impenhorabilidade do patrimônio rural em afetação, a gente muda completamente a segurança jurídica dessa figura, sendo que a finalidade dessa figura é ter um destaque patrimonial, que o credor tenha segurança de execução em caso de default da dívida, né? Um aspecto que complexifica ainda mais é que no Brasil há muito pouca transparência em relação às reais dívidas trabalhistas e às reais dívidas fiscais, né, dos empresários. As certidões fiscais não apontam esses valores, as certidões trabalhistas tampouco, então fica de muito difícil mensuração. E mesmo aqueles que têm demonstrações financeiras auditadas, os próprios auditores também muitas vezes têm dificuldade em avaliar, né, esses montantes. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é a dificuldade de registro do patrimônio rural em afetação, que é uma coisa que talvez poucos ainda tenham visto e vivenciado, mas o artigo 12 da lei ele estabelece uma enorme burocracia para a constituição do patrimônio rural em afetação, inclusive exigindo certidões forenses, que são algo sequer exigido para a venda, né? Para a alienação de imóvel, a lei não exige a certidão forense e essa lei vem exigir isso para a constituição do patrimônio rural em afetação. Eu tenho muita dificuldade de compreender como os tabeliães de registro de imóveis vão interpretar isso, porque é absolutamente impossível hoje uma companhia de médio porte do setor agro, por exemplo, não ter nenhuma ação trabalhista ou nenhuma ação cível. A partir do momento que essas certidões aparecerem, né, com apontamentos de ações, como é que isso será interpretado? Isso inviabilizará ou não a constituição do patrimônio rural em afetação? Então, acho que essas previsões que estão na lei do agro,
elas demandam um pouco de reflexão do lado dos operadores, dos agentes econômicos, inclusive para a gente pensar em eventuais aprimoramentos. Obrigado, Pablo. Queria aqui aproveitar vocês, a gente tem uma pergunta de uma das pessoas que estão aí nos assistindo, a Eugênia Siqueira, uma pergunta que ela direcionou até para o Moacir. Como que você acredita que a melhoria de acesso ao crédito chegará ao pequeno produtor? Aqui a gente tem uma questão complexa, né, Moacir, que é um pouco do que o Pablo estava falando, da escrituração. O produtor rural não tem obrigação de contabilidade, mas, obviamente, quando você vai estruturar um investimento, você precisa de uma burocracia mínima em relação aos registros daquele agente econômico, das garantias, e isso a gente sabe que é difícil. É uma das razões que impede que esse crédito chegue realmente ao pequeno produtor. O pequeno produtor ele fica sem acesso aí ao mercado de capitais. Como que você vê que a gente poderia melhorar esse cenário? Bom, eu acho que é um movimento, ele já está começando. Quando eu falei o comentário da ministra, que era um plano de Estado, aperfeiçoamento dos títulos, que tem um enorme desafio, como o Bruno, o Pablo, o Renato, você está falando, e eu concordo plenamente, mas a ideia é poder você distribuir melhor o dinheiro para o pequeno, tá? Para o micro. Então, de que forma que a gente faz isso? Não é só financeira, tá? Existe todo um trabalho, eu acho que tem 2 pontos que são fundamentais. A figura do seguro agrícola, para dar conforto para esse investidor que trabalha com a variável São Pedro e ela não tem hedge no mercado, e a parte de preço mínimo. Então, são os primeiros movimentos para que a gente possa começar a elaborar uma política de fato que vai dar atendimento ao pequeno produtor. Nós, na Ecoagro, sem a propaganda Ecoagro, mas nós temos um foco muito grande na cadeia de insumos. E hoje a gente tem uma representatividade interessante no financiamento dessas revendas. Tá? Cadeia de insumos, a gente tem as revendas, tem as cooperativas e você tem os cerealistas. Então, o que a gente vem fazendo? A gente começou a desenvolver um trabalho, já há 4 anos, onde você financia essas revendas de insumo por um prazo de 3 anos. E isso nunca tinha acontecido e até hoje pouco acontece, porque sempre se fala em prazo safra, tá? Custeio, período safra. E essas empresas, elas tinham dificuldade, por exemplo, uma crise que nessa pandemia aqui, o dinheiro sumiu, o dinheiro secou. E ela está num processo de fase. O agronegócio é diferente, ele não é trabalho intensivo, ele é capital intensivo. Eu tenho que plantar num determinado período, uma janela. Se eu não plantar, eu vou perder. Eu tenho que colher no dia que eu tenho a janela. Se eu não colher, eu vou perder. O agro não espera. Ele é diferente da indústria, ele é diferente do comércio, ele é diferente do serviço. Então, o que a gente começou a desenvolver junto com essas revendas? A possibilidade de eles acessarem capital por um prazo de até 3 anos, mas revolvendo com as safras. E o lastro são os recebíveis, são as duplicatas, tá? Originadas por vários pequenos produtores, onde você antecipa o recurso para essa companhia, para essa empresa, cooperativa, revenda, cerealista, tá? E ele consegue comprar à vista os produtos, porque o químico a indústria financia, mas o fertilizante, a semente é muito difícil. Então, esse trabalho a gente começou a fazer há 4 anos, ele tem sido um sucesso. A gente passando por essa crise agora, o período da revolvência 100% revolvido, então foi uma forma de atender o pequeno e médio produtor através da cadeia de insumos. Esse foi um movimento. Tá? O pequenino produtor ele tem dificuldade e a gente acompanha muito, né? A gente tem o pé no barro, como a gente brinca. Então, é triste e dolorido você ver um produtor no estado de São Paulo que produz berinjela, ele tem que passar o trator em cima porque ele não consegue vender. Tá? O preço não compensa colher. Tá? Então, o produto é caro no consumidor, o produto é jogado a preço de nada
no produtor. Quem ganha é o atravessador, o intermediário. Então, eu acho que esses movimentos vão permitir, primeiro, a segurança através do seguro agrícola, a confiabilidade através do preço mínimo dessas commodities. Tá? Eu acho que são os primeiros passos, e essas estruturas funcionando, essas estruturas de financiamento no campo, através das duplicatas, essas empresas ganhando musculatura de gestão, essas empresas ganhando governança, tá? A gente começa a dar os primeiros passos. A Suzano é um exemplo clássico disso. Ela tem muitos produtores, eu acredito, pequenos produtores, são fornecedores da matéria-prima para a companhia. E a companhia faz um trabalho fantástico. Eu brinco, né? Quando eu soube que o Pablo, eu não conheci o Pablo pessoalmente, mas quando eu soube que ele participaria, a gente tem um puto orgulho. O primeiro Green Bond, o primeiro título verde emitido no Brasil foi através da Suzano. E foi uma operação extremamente bem sucedida, próximo de 1 bilhão, a uma taxa de CDI, que hoje é fantástica, né? Na época não tinha nem esse pensamento. Mas é isso. O pequeno produtor ele vai conseguir acessar, por enquanto, através dessas estruturas que eu te falei da cadeia, tá? Para no futuro poder se premiar isso. Essa é a nossa leitura e a nossa visão. Mas devagarzinho a gente vai indo. Tá? O que era Pablo, impossível... o que você acha aí do comentário do Moacir? Talvez o caminho seja esse, financiar as grandes empresas para que, através delas, o crédito chegue ao pequeno produtor? Essa sem dúvida, é uma das formas, e eu acho que isso já ocorre. A gente vê, o Moacir trouxe aqui gentilmente o caso da Suzano, e nós somos parceiros aí da Ecoagro em algumas operações, dentre elas o Green Bond, que a gente também tem muito orgulho, viu, Moacir, de ter feito. Não tenho dúvida. Então, no caso de florestas plantadas, né, as empresas de celulose, incluindo a Suzano, elas financiam sim o que a gente chama de fomentados, né, que são os produtores independentes e, na sua maioria, pequenos produtores rurais. E ainda mais num ciclo como o eucalipto, que é um ciclo longo, né, que entre preparo de solo e colheita, que é quando se dá a receita efetiva, são cerca de 7 anos e meio, né? Mas isso acontece muito também na soja, no milho, no algodão, no café, onde a gente vê as grandes companhias também financiando os pequenos produtores. Acho que esse é um mecanismo de financiamento que tem ocorrido. A grande questão aqui, Tomás, eu acho que é sempre como oferecer o mais, né? Como oferecer mais opções. E como oferecer ao produtor rural a possibilidade de obterem de instituições financeiras diretamente esses recursos. Obviamente que as empresas como Suzano ou as trading houses que financiam produtores de soja, milho, algodão, elas têm um custo de capital e, portanto, têm condições de oferecer esses financiamentos a custos que nem sempre são tão competitivos quanto custos que esses produtores poderiam obter junto a certas instituições financeiras ou junto a certas linhas de crédito especializadas no tema, né? Eu acho que esse é um ponto que nós também temos que trabalhar. Obrigado. Bruno, aproveitando aqui o gancho dessa questão e até uma pergunta que veio também aqui do pessoal que está nos assistindo, o Marco Caviola, do Grupo H5, a gente falou aqui de algumas ferramentas, como o fundo garantidor, patrimônio de afetação que talvez não funcione, mas também o Moacir e o Pablo trouxeram aqui um exemplo interessante de algo que já vinha funcionando e parece ser um mecanismo interessante para financiar o pequeno produtor. Você, do lado aí do BTG, veria com bons olhos financiar uma operação dessa, seja através de uma grande empresa ou, inclusive, através de associações, cooperativas, para que aí esse crédito chegue ao pequeno produtor? O que você vê de risco? Bom, eu acho que
a minha resposta aqui ela está diretamente ligada ao que está acontecendo no setor financeiro. A gente está passando por uma disruptura secular, né, da indústria financeira, com a desintermediação e com a digitalização dos processos. Então, até mesmo nós aqui, com a iniciativa do BTG Pactual Digital, que passa também caminhar para o varejo, porque no final do dia a gente vai poder competir com os grandes bancos, que sempre foram, que tiveram grandes agências, grandes investimentos, e tem uma base de capital e de captação mais parruda, vamos dizer dessa forma. Então, a minha resposta para essa pergunta do pequeno produtor, ela também vai em linha com o que a MP do Agro está buscando, que é segurança jurídica, você ter mais transparência, caminhar por uma racionalidade, e se a gente conseguisse aqui criar padrões, né, um processo mais digital, onde você consiga desintermediar e achar bolso de todos os portes, talvez seja o caminho para o pequeno produtor. Mas, de novo, insisto que o pequeno produtor também vai ter que evoluir e se adequar e ter um grau de organização maior para estar dentro desse ambiente e conseguir ter acesso a crédito. Óbvio que eu acho que você fomentar cadeias e fortalecer grandes companhias como a Suzano é sempre um caminho, mas para você ter uma independência, eu acho que a digitalização e padronização de instrumentos talvez seja o caminho, e uma plataforma talvez seja o caminho para você ter essa disruptura também no setor do financiamento agro, em linha com o que a gente vem fazendo no setor financeiro. Essa é a grande revolução, né, Bruno? Vai ser a grande revolução, tá? Vamos chamar de democratização do dinheiro, né? Ele não vai ficar mais dentro dessas estruturas hoje existentes. A gente aposta muito nisso. Eu aposto muito nisso. Tá? E assim, né, Moacir, até falando um pouquinho da situação que a gente vive, né? A gente já estava vivendo antes da Covid uma compressão de yield global, né? Muitas economias desenvolvidas com juros negativos, né? Agora a gente é o país emergente aí que tem mais fuga de dólar, a despeito de ser também o emergente, um dos mais, com uma política fiscal mais austera, mas a gente está vivendo o low histórico da nossa taxa de juros, que de certa forma ele pede novos produtos, ele pede novas iniciativas, né? Então, de novo, eu acho que o capital externo, apesar de um pouco antagônico do que eu falei no início, ele agora vai ter que fugir para ajustar as feridas em cada país, né, na sua perspectiva. Está todo mundo ferido nesse momento agora de Covid. Mas sigo acreditando que, principalmente pelo setor agro, a relevância global, como você bem colocou, é o celeiro aí de exportação de alimento, é um capital que necessariamente tem que vir para cá. Então, se a gente criar esse ambiente, essa disruptura, eu vejo com muito bons olhos aí, nesse mundo aí que a gente vive, ainda vive com compressão de yield, a gente poder dar yield para essa turma e tendo produtos dolarizados que cabem aqui nessa indústria, diferente na indústria de infraestrutura, que você tem dificuldade de dolarizar, o setor água a gente tem essa facilidade. Então, processos mais céleres, digitalização do processo, segurança jurídica, dolarização numa indústria que já é dolarizada, a gente pode usar essa crise com bastante oportunidade. Isso mesmo, janela de oportunidade, e a história que a gente falou do patrimônio da afetação, falamos disso. Eu acho que o grande golaço, e aí eu queria escutar a opinião de todos vocês, foi a criação da CPR. Tá? O que existia de passado, né, Bruno? Você imagina, um camarada ia investir num título, tá? E quem é o investidor desse papel lá fora? Normalmente são casas de renda fixa, né? Aí o camarada chega aqui para investir no Brasil, ele é tributado na variação cambial e é tributado nos juros. Cara, isso é maluco. Isso é renda variável, não é renda fixa. Então, o dinheiro não vinha, o dinheiro não aportava. Tá? O que a gente acompanhou muito, cresceu muito o mercado de títulos com sustentabilidade internacional. E eles olham o Brasil, Bruno, Pablo, como o principal player. E eles não conseguem entender como eles não conseguem investir no Brasil. Eles têm dificuldade de investir por uma série de barreiras.
eu acho, e queria escutar vocês, que esse foi o grande gol que essa lei ela proporcionou, a possibilidade da emissão do título primário, que é a CPR, tá? E trabalhá-lo através de uma securitização, seja através de um CRA, seja através de um fundo de investimento, não importa qual o instrumento, né? Mas com isso, eu acho que a gente vai conseguir, esse sim, dar uma alavancagem perfeita. O que o Bruno falou, um investidor estrangeiro me perguntou, se aplica no Brasil hoje? Não. Ele falou, cara, mas por que no agro? Eu falei, porque o agro não é Brasil. O agro é exportação, doutor. O cara está produzindo dólar, ele produz dólar no chão, na terra, você entendeu? E aquele produto é exportado. Então, eu não corro o risco, como uma indústria parar 2 meses e ter um problema produtivo. O meu problema é só climático, o meu problema é preço. Então, de encontro com o que o Bruno falou, a oportunidade, a janela de oportunidade nossa é fantástica, apesar das dificuldades hoje do capital alocar Brasil. Tá? Queria escutar meus amigos. Esse ponto que você tocou, Moacir, da variação cambial aí que a gente tem na CPR, e acho que todo o sistema centralizado, que também facilita o investimento, acho que realmente são inovações importantes aí para a lei. E você tinha comentado aí no início que essas são questões que aparentemente ainda precisam aí de uma regulação do Conselho Monetário, né? Queria ouvir um pouco do Renato sobre esse tema da regulamentação aí deficiente ou deficitária, enfim. A lei ela outorga competência para o Conselho Monetário Nacional disciplinar alguns aspectos dos títulos para serem atrelados à variação cambial. E aí a gente fica em dúvida e cria uma certa incerteza para o mercado como um todo, porque fala que o CMN poderá estabelecer condições ou poderá estabelecer a possibilidade de um residente comprar os títulos. Então, porque, veja, do ponto de vista técnico, se é um contrato com uma parte estrangeira, em tese já poderia ter um título cambial, dependendo, lógico, do tipo de título. Então, aqui a gente fica, de novo, numa insegurança e aguardando uma regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Do ponto de vista de política legislativa, faz sentido que o Conselho Monetário Nacional, como guardião da política cambial também, junto com o Banco Central, que ele possa estabelecer alguns critérios. Mas a forma como ficou na lei, ou dizendo poderá, você cria uma insegurança, né? Quer dizer, em alguns casos pode, em outros não. Então, acho que a regulamentação vai ser muito importante para, de novo, dirimir inseguranças, que justamente é o objetivo da lei, dessa lei especificamente, era muito diminuir a insegurança. E ela acaba, em alguns aspectos, criando mais insegurança, infelizmente. Pablo, o que você acha dessa indexação aí, a variação cambial? É algo que vai permitir realmente a gente ter o capital estrangeiro aqui para os nossos produtores, ou essa sombra aí do Conselho Monetário ela ainda é um risco para esse tipo de operação? Primeiro, eu vejo que a questão do atrelamento à variação cambial, eu tenho até dificuldade de debater esse tema, porque para mim ele não é, na minha visão, ele não é um tema sujeito a debate, porque ele é a realidade econômica, né? O mundo inteiro trabalha em dólar nas commodities agrícolas, seja soja, milho, algodão, café, suco de laranja, açúcar, celulose. Então, a gente debater a aplicação ou não de variação cambial, ou a legalidade ou não de variação cambial, é óbvio que debates muito interessantes do ponto de vista teórico e técnico ocorrem sobre esse tema, mas eu acho que o Brasil precisa se curvar a uma realidade econômica inexorável, que é o agro funciona em dólar. E a gente não tem como mudar isso. Eu vejo a questão da necessidade de regulação adicional do Conselho Monetário Nacional como eu tenho uma visão muito parecida com a do Renato, no sentido de que é importante o Conselho Monetário Nacional ter uma visibilidade
sobre os fluxos, porque ele administra a política cambial brasileira. Por outro lado, no momento em que a gente fica sujeito a uma regulação ulterior, obviamente que isso inibe o fluxo de recursos estrangeiros para o Brasil. Em qualquer situação, o investidor olha as variáveis que ele tem na mão dele. Se ele tem uma variável incerta, ele precifica essa variável incerta. E, de novo, essa é a grande questão, que eu acho que a gente volta à origem aqui, Tomás, dessa live, né? Isso aqui não é a lei do credor do agro, a MP do credor do agro. A questão é, enquanto não há segurança, a insegurança gera custo. E o custo, em última análise, quem paga por esse custo é o produtor rural. No momento que a gente traz segurança, a gente remove custos da cadeia e quem se beneficia é o produtor rural. E eu acho que aqui é mais um ponto onde a lei do agro pode ter aprimoramentos, e aqui eu realmente tenho a esperança de que os nossos legisladores compreendam que é inexorável a gente se curvar ao fato de que o agronegócio ele opera em dólar, e não adianta a gente ir contra isso. Obrigado, Pablo. Acho que é bem por aí, não vai na linha do que o Moacir estava falando. A gente está caminhando aqui já para o encerramento aqui do nosso tempo, mas acho que tem uma última questão aqui super importante de debatermos, e eu queria ouvir sobre ela primeiro o Bruno. A questão da aquisição de imóveis por estrangeiros. Até alguns convidados aqui fizeram perguntas que acho que vão em linha com esse tema. Tem a Ana Carolina Rocha Cupido, ela questiona se o patrimônio rural de afetação ele seria uma super garantia, a ponto de não ser afetado pela recuperação judicial. O Paulo Carnaúba questiona como ficaria para os agricultores já endividados, né? Como que eles utilizariam a lei do agro para conseguir recurso novo. E me parece que, em linha com toda essa discussão, a gente tem essa inovação na lei em relação à possibilidade, né, de aquisição do imóvel por estrangeiro. Me parece que não é a ideia da lei, né? A ideia da lei é ampliar o rol de garantias e, com isso, você acessar o investidor estrangeiro. Não é uma forma de você admitir ao estrangeiro a adquirir imóveis no Brasil. Mas a gente sabe que essa é uma discussão de longa data, você entra em questões de soberania nacional e isso sempre traz esse tema à tona. Como que você vê essa questão, Bruno, sobre o imóvel com o estrangeiro, as garantias, a proteção disso tudo, especialmente, às vezes, num cenário de uma recuperação judicial aí do produtor rural? Primeiro, a minha resposta bem objetiva para essa questão seria oferta e demanda, né? Quando você traz novos players, você naturalmente cria tensão competitiva e naturalmente você tem players que valorizam coisas mais do que as outras, né? Quando você tem um universo de investidores menor, naturalmente você tem uma capacidade de dar preço na garantia da forma que você quer. Falando-se de um setor estratégico, e tem muitos fundos lá fora, ou investidores lá fora estratégicos específicos, eles conseguem precificar melhor as garantias em direção ao que o investidor, ao que o produtor acha que vale. Na verdade, enquanto credor, é muito comum ter um desalinhamento de percepção de valor de garantias entre o credor e o devedor. Até mesmo porque o credor, ele precifica como ele vai discutir, quanto tempo ele vai discutir, quanto tempo, quais são as manobras jurídicas que podem acontecer no meio do caminho, e você acaba tendo uma redução de valor na hora da precificação da garantia. Então, a minha resposta, e até uma parte da sua pergunta, é como é que os produtores que já estão endividados vão fazer e o que isso pode mudar.
está em linha que se você tem novos players que dão mais crédito, atribuem melhores condições àquela mesma garantia, você consegue fazer uma reestruturação de passivo de mais qualidade. Eu não vejo um outro caminho que não seja esse. A despeito da recuperação judicial, dos mesmos jeitos que pode ter uma falha jurídica, né, nessa questão da aquisição de imóveis, que na verdade, como você bem colocou, Thomas, não é aquisição, né? Você está podendo ceder em garantia, e aí poderia ter operações simuladas para você fazer aquisições. A indústria de recuperação judicial, como eu falei aqui, virou uma indústria. Então, muitos produtores ou muitos devedores aproveitaram dessa indústria também para fazer uma série de movimentos prejudicando os seus credores. Então, acho que, de um lado, você tem que, na reestruturação de passivo, a recuperação judicial ela veio para criar estabilidade jurídica. Então, por exemplo, a área de espécies do Pactual, a gente conseguiu fazer uma transação de 250 milhões de reais para a Atios, que é a usina de açúcar e álcool da Odebrecht, que deve estar muito na mídia agora, para esse embate jurídico entre ela e um fundo dos Estados Unidos, porque você tem estabilidade jurídica mesmo numa situação mais dura. Então, eu acho que a resposta objetiva aqui sobre essa caminho que a lei está tomando você vai ter mais players que vão conseguir criar ambientes competitivos de melhores condições e ofertas melhores para os devedores. E você criando estabilidade jurídica, você consegue aí, obviamente, reestruturar passivos e criar melhores condições para os produtores. Obrigado. Moacir, o que você acha aí? Você acha que vai continuar conseguindo discutir as garantias, mesmo na recuperação judicial? Vai ter investidor estrangeiro querendo virar proprietário aqui no Brasil ou simplesmente ter o retorno do investimento dele? Não, o que ele busca é o retorno, né? É um investidor de renda fixa. Ele quer a segurança, ele quer a possibilidade de executar. E a gente já trabalhou em alguns casos, né, Thomas? Tá? Você sabe bem disso. E o que eu sempre defendi é uma operação bem estruturada, ela consegue êxito, tá? Ela se torna diferenciada e aí é um elogio para você. Seu trabalho em algumas operações realizadas por nós, a gente obteve êxito, até em próprias recuperações, pela boa formalização. Mas tem o aspecto jurídico, é difícil. O Brasil é um país difícil, né? Mas a gente vai lutando, a gente vai conseguindo e eu acho que a gente tem aí um potencial enorme. Vamos passar essa crise, vamos passar esse momento. Agradeço de novo estar focado no agronegócio, que eu entendo que vai ser o grande movimento. Estamos trabalhando de forma igual, por incrível que possa parecer. Nesse mercado todo louco, todo difícil, o agro, eu continuo estruturando as operações e continuo fazendo os negócios. Graças a Deus, o nível de inadimplência baixo, tá? Diria que baixíssimo até. E estamos aí. Janela de oportunidade, torcer para o Brasil crescer e para o pessoal parar de brigar. Porque senão a gente está com duas lutas inglórias dessa, é difícil. Verdade. Pablo, queria ouvir aí também suas considerações finais sobre esse tema aí do imóvel estrangeiro, as garantias, o contexto aí de renegociação de dívidas do produtor rural. Bom, eu vejo que a lei do agro ela trouxe uma boa evolução nessa questão da pessoa jurídica estrangeira ou controlada ou brasileira controlada por estrangeira poder ter acesso a garantias imobiliárias rurais aqui no Brasil. A lei ela é bastante textual e clara em relação a essa possibilidade, tanto no que diz respeito a deter a garantia, quanto depois consolidar a propriedade na necessidade de discussão. Então, acho que isso é um avanço. A gente sempre tem um grande ponto de dúvida, que é como o judiciário vai interpretar e vai aplicar essa lei. Obviamente, a gente aqui, como agentes de mercado e operadores dessa lei, a gente espera esperamos não ter surpresa
em relação à viabilidade disso, porque isso é muito importante para que essa lei tenha efetividade. A questão da recuperação judicial do produtor rural, acho que isso já foi digerido pelo mercado com bastante dificuldade, e é um tema que acho que o mercado recebeu com bastante surpresa inicialmente. E acho que essa lei, a lei do agro, ela tenta trazer ferramentas de proteção à recuperação judicial do produtor rural. E o principal exemplo disso está aí no patrimônio rural em afetação, que poderia ser algo, um instrumento de proteção. Como o Bruno levantou, o Moacir e outros aqui, o patrimônio rural em afetação talvez demande aí ainda algum ajuste legislativo para poder conferir a ele mais efetividade, mas a gente de fato precisa no agro de alguma alternativa ao risco da recuperação judicial do produtor rural. Infelizmente, em função das deficiências ainda que a gente encontra na questão e nos riscos que a gente encontra no patrimônio rural em afetação, acho que a gente não chegou lá ainda, mas demos um passo. E isso é importante, demos um passo na direção correta. Obrigado. Renato, a gente que está ali acostumado, né, à linha de frente do litígio, ou na ponta do devedor tentar evitar a expulsão da garantia, ou na ponta do credor efetivar a execução do contrato. Acho que a ideia aqui da concessão de garantias ao investidor estrangeiro, ela é muito bem-vinda. Eu, no histórico aqui de litígios, alguns que o Moacir comentou, eu vejo que o grande segredo sempre foi o diálogo. O produtor, na ponta dele, ele também não quer ficar inadimplente, mas às vezes ele é colocado em uma situação e ele tem discernimento para entender que as garantias que foram dadas, as proteções que foram dadas, elas precisam ser mantidas por segurança jurídica, por garantir o investimento. E eu acho que é o diálogo que tem que imperar aqui acima da litigiosidade. Como que você vê essa questão do patrimônio rural e aí fica à vontade também para as suas considerações finais. Bom, acho que temos uma questão que ninguém entra numa operação para não pagar, ou como regra geral, e conhecendo os produtores como a gente conhece, o objetivo sempre cumprir. As condições muitas vezes acabam levando a que ele não consiga cumprir. Por outro lado, se a gente tem um ambiente saudável em que tanto o credor quanto o produtor tem uma relação boa, relação duradoura, você consegue melhorar, você tem uma confiança, uma relação em que você tem muito mais cooperação, isso só traz benefícios para todos. Infelizmente, a gente vê que o Brasil como um todo, não só na questão do agro, na estruturação de uma operação, a gente está enfrentando um momento em que tem muita divisão, muita oposição a tudo se divide entre pessoas a favor e contra. E isso se reflete também na estruturação de uma operação ou num produto jurídico ou num produto financeiro. Acho que faz parte também de uma evolução da nossa cultura de criar esse espírito de cooperação, de transparência, em que todos vão sair ganhando. Acho que essa seria uma mensagem que a gente deveria buscar e deveria buscar construir cada vez mais. Acho que o exemplo desse seminário aqui é interessante porque a gente vê que nós, quando concebemos o seminário, procuramos pegar players, ou participantes importantes de cada um dos segmentos, e do produtor, estruturador, investidor. Acho que é isso que a gente tem que procurar, conjunção de esforços, procurando um bem comum. E lógico, a lei, ela tem o seu mérito, o principal objetivo dela é criar segurança jurídica, ela dá passos importantes e, naturalmente, como todo ato humano, ela depende de algum aprimoramento. Tudo é imperfeito, mas a gente sempre procura
caminhar em direção à perfeição. Acho que é isso. Obrigado. Moacir, você gostaria de fazer aqui as suas considerações finais? Algum outro comentário? Então, só agradecer a oportunidade. Espero ter representado bem a Ecoagro. E agradecer ao Bruno, agradecer ao Pablo, Renato, você, Thomas, pela oportunidade. Gostei de participar, bate-papo gostoso, e eu acho que a gente tem muita coisa pela frente. E aí depois eu vou provocar Bruno e Pablo para a gente fazer a primeira emissão de um CRA cambial lá fora, junto com a Suzana. Esse vai ser meu desafio. Mas obrigado de coração, e estamos juntos, vamos ficar em casa, vamos trabalhar e esperar que isso aqui acabe logo, porque as pessoas não merecem esse problema, tá bom? Brigadaço, viu, Thomas? Obrigado a todos. Obrigado. Bruno, suas considerações finais, queria que você desse uma resposta importante, uma dúvida que a gente tem. A vacina do coronavírus vai sair quando mesmo? Tomara que a ciência aí nos ajude, né, com a boa novidade, né? Mas minhas considerações finais aqui também, em linha com o Moacir, com o Pablo, super lisonjeado de estar podendo fazer parte aí do painel, são super experientes. Você e o Renato também, obrigado pelo convite. A mensagem aqui é uma mensagem otimista. Eu acho que os que podem ficar em casa, que fiquem em casa, os que têm que trabalhar, que trabalhem com muita vontade. O trabalho edifica, e acho que a gente vai sair mais forte. Eu acho que a gente está caminhando um Brasil mais solidário. Eu acho que as elites aí têm feito um trabalho legal, e o nosso setor agro aí, com certeza, protagonista na recuperação, e iniciativas como essa trazem informação, e a gente pode estar trabalhando juntos aí para um Brasil melhor. Então, obrigado aí vocês. Obrigado. Pablo, daí, pelo ponto da empresa, da Suzano, uma das empresas mais importantes do Brasil, e que a gente vem vendo aí nos últimos dias iniciativas importantes de apoio à situação atual que a gente enfrenta, de apoio à sociedade. Queria ouvir um pouquinho aí das suas considerações finais e mensagem aqui para todos que estão nos assistindo. Primeiro, eu quero agradecer PGLO, aqui Tomás e Renato, pelo convite, e parabenizar vocês também pela iniciativa de fazerem um seminário como esse para um tema tão importante. E cumprimentar e agradecer também Moacir e Bruno, sempre um prazer estar com vocês aqui. Nós estamos num momento complexo, e acho que nenhum de nós viveu uma crise desse tipo, e acho que ninguém na geração dos administradores atuais viveu uma crise desse tipo. E o que a gente vê nesse tipo de situação, o mais comum é a gente entrar no modo sobrevivência, né? Vamos ficar em compasso de espera, isso aqui vai passar alguma hora, e acho que aqui o mais importante é a gente ficar no oposto disso, que é ter a consciência de que agora é o momento de ação. É o momento da gente tomar medidas para conter essa situação. Nós não temos que nos conformar em sobrevivermos e mantermos os negócios vivos. Nós temos que agora pensar o que a gente pode fazer para contribuir com que essa situação de crise seja superada o mais rapidamente possível. Acho que isso que a gente vem tentando fazer na Suzano é a combinação de ação, união e empatia, conversando com todas as partes interessadas, para que a gente juntos possa aí unir forças para superarmos isso o mais rápido possível. Temos muito otimismo de que isso será superado, ao mesmo tempo em que também sugerimos aí que todos aqueles que possam ficar em suas casas, que fiquem em suas casas, e aqueles que têm a função importante de estarem exercendo alguma atividade essencial nesse momento, que mantenham-se com coragem exercendo as suas atividades, porque isso também é muito importante para a superação da crise. Obrigado, Pablo.
Bom, aqui para vocês e para todos que estão nos assistindo, eu agradeço imensamente terem aceito o convite e enriquecido tanto esse debate. Foi realmente muito proveitoso. O tema é um tema espinhoso, é um tema que dá margem para muita discussão. A gente vê que o tempo passou tão rápido, e com certeza tem outras discussões a eles atreladas que valem novas reflexões. Com certeza faremos outros eventos iguais a esse no futuro, para debatermos esses temas. E agradeço a todos, e último recado, fiquem seguros, vamos em frente, que ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil. Até logo, bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Obrigado, bom dia. Tchau, Bruninho. Tchau, Papo. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.